primeiro convidado, bater um papo aqui com o Wagner Salaverry. Ele que é gestor da Quantitas, já está por aqui com a gente. Wagner, bom dia para você. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Ótimo. Wagner, vamos começar falando nesse cenário aí da Bolsa, nesse contexto de fluxo estrangeiro. Eu até já estava conversando aqui um pouco, né, com a Langani sobre isso. Em agosto foram mais de 12 bilhões de reais, né? Muito desse dinheiro vindo para commodities e empresas do setor financeiro. Na sua visão, o fluxo pode destravar valor também de outros setores? Como que você vê essa volta do gringo para a Bolsa aqui brasileira? Eu acho que foi a análise que o Alan fez foi muito correta, concordo com ele. Eu acho que o Brasil, não é que o Brasil ficou melhor, os outros candidatos a receber recursos de gringos ficaram piores ao longo dos últimos meses. E a gente, por não ter muitos dos problemas que acabaram impactando esses possíveis alocadores emergentes, né, o Brasil ficou, vamos dizer assim, menos feio, ou um pouco mais bonito. Esse fluxo, eu acho que ele tem sido responsável por boa parte desse bom desempenho do Ibovespa na comparação com outros mercados, né, principalmente considerando que as pessoas físicas aqui no Brasil foram as responsáveis por uma saída grande de recursos ao longo dos últimos meses, desde que o juro aqui começou a aumentar. Olhando para frente, não me parece que essa situação vai mudar muito, pelo menos até a gente ter a conclusão das eleições e uma definição clara de quem ganhar o pleito, quem vai ganhar o pleito e como vai ser a equipe econômica e as principais diretrizes. Quando a gente tiver uma definição disso, quem ganhou a eleição e qual vai ser a equipe de cada um, né? Acho que se for o presidente Bolsonaro, já está meio claro qual é o cenário, é um cenário de continuidade. Se for presidente Lula, ainda não tem nenhuma situação muito definida. Depois que a gente tiver isso, eu acho que o cenário para fluxo interno muda e o estrangeiro potencializa isso, né? Porque o estrangeiro, tradicionalmente, ele tem sido mais neutro, menos pessimista com eleições do que o brasileiro que está aqui exposto a todo esse cenário diário. Mas eu entendo que nos próximos meses, sim, o fluxo externo deve continuar nessa mesma tendência, e o local só vai aumentar a alocação quando isso se definir de eleições. Deixa eu trazer a Isabela Takaki aqui para esse nosso papo, viu, Wagner? Ela também tem perguntas para você, Isa. Bom dia, Wagner. Bom, o mês tem sido bom aí para o varejo, né, com as perspectivas de desaceleração nos juros aqui no Brasil, e o varejo de moda também está surfando aí esse momento. Como que você está vendo o momento para essas empresas, principalmente depois de tudo que sofreram na pandemia? E a Renner, na sua opinião, segue sendo aí mais interessante na sua visão? O varejo de moda, se a gente segmentar ele, as empresas que tiveram uma performance excelente nos últimos trimestres foram aquelas mais expostas à alta renda. E a Arezzo foi o principal destaque por estar mais exposta aos consumidores com maior renda, que não tiveram uma queda representativa de seu consumo, né, da pandemia para cá. A Renner é uma performance, foi uma performance muito boa agora no primeiro e segundo trimestre, principalmente no segundo trimestre desse ano, já recuperando bem. Olhando o segmento de vestuário, de varejo como um todo, calçado e roupas, a gente gosta mais de Renner do que Arezzo por uma questão de preço. Tá? As ações da Renner a gente entende que estão mais baratas, tem um pouco mais de risco naturalmente, que é a retomada do consumo, né, voltando a um patamar, já está num patamar maior do que 2019, mas acelerando essa retomada, principalmente na questão de margens. As varejistas tiveram muito aumento de custos nesses últimos anos. Comprar roupa do exterior com dólar, preço de algodão, isso tudo impactou bastante. A gente gosta da Renner porque ela ainda tem um percentual de mercado pequeno dentro do segmento que atua, ela tem melhor condição de capital que as concorrentes, né? Ela fez um aumento de capital um pouco, assim, numa situação ainda muito boa, de perto de R$40, ela fez um aumento de capital relevante, deixou a situação dela financeira em ordem, não tem dívidas, então isso está deixando ela em condições muito melhores que as concorrentes que estão endividadas e com o aumento da Selic pagando mais por isso. Arezzo a gente gosta, é um player que está sendo muito, todos os trimestres está surpreendendo todas as estimativas que o mercado coloca para ela, só que a gente acha que o preço da ação já está, em boa parte, colocando um crescimento forte para frente. A gente vê mais risco de Arezzo no futuro, em algum momento, não conseguir manter essa trajetória de crescimento tão grande, as ações sofrerem mais. Na Renner a gente vê que tem mais espaço para ela continuar crescendo, principalmente que os concorrentes ainda não estão com o mesmo nível de desempenho e condições financeiras que ela. A gente gosta de Renner, continua sendo uma preferência nossa, está no nosso fundo aqui.
O Wagner, inclusive, né, como você bem falou, a Renner fez um follow-on, né, de 4 bilhões de reais e até agora não sinalizou nenhuma aquisição. Você falou que eles aí sanaram toda essa parte financeira da companhia, né? Mas e o restante? E o dinheiro? Está parado? Tem alguma aquisição no radar? Porque isso eu lembro que na época do follow-on também foi um grande questionamento, né? O que vem pela frente, quais são os planos da Renner, né? Qual vai ser agora a grande compra da Renner? Ou a empresa está usando para abrir lojas físicas, ou seja, fazer aí uma expansão no mercado, já que pretende, né, encerrar esse ano com 40 aberturas nessa retomada aí do presencial? Foi um movimento interessante da Renner. Na época ela foi muito atacada, porque ela não dava uma definição clara, ou não dava uma definição precisa do que faria com 4 bi de reais. O mercado bateu muito na ação depois daquilo, principalmente os investidores estrangeiros ficaram sem saber o motivo dela captar assim, uma destinação específica. O que nos parece claro hoje é que, independentemente dela ter um destino claro ou não para esse dinheiro, ter captado naquelas condições de preço de ação perto dos 40 reais e o mercado de juros ter mudado tanto, né, a Selic subindo muito, né, perto aí já uns 10 bips 10 pontos percentuais acima do que era na época, foi um movimento acertado. A principal destinação que ela tem dado para esses recursos captados foi na construção de um novo centro de distribuição em Cabreúva. Esse CD ele deve absorver próximo a 1 bilhão de reais, tá? Ele já está em início de operação. Agora, pelo menos, as operações da Kamikado já estão operando nesse novo CD. As demais operações da Renner, as outras bandeiras, a Renner mesmo e a Yukon, vão começar a operar depois do fim de ano, onde é uma época crítica para esse tipo de operação de varejo de roupa, né? Então eles optaram por postergar para o início de 2023, mas hoje a principal utilização dos recursos que ela captou foi para esse CD de Cabreúva, que é onde ela espera ganhar bastante eficiência. Se comenta em 2 a 3 pontos percentuais de margem EBITDA quando esse CD estiver plenamente funcionando, além de dar uma rapidez muito grande para ela na operação online. Ela espera poder entregar muito mais rápido para os consumidores que vão estar mais próximos desse CD, e isso ser uma vantagem importante perante os concorrentes dela. Hoje a destinação é essa e dinheiro em caixa. Considerando a Selic do jeito que está hoje, não é ruim. Acho que os acionistas da companhia hoje veem isso com tranquilidade, e provavelmente também porque as possíveis alvos que ela tinha na época de empresas fechadas, as empresas fechadas, se percebe que tem poucas transações acontecendo nesse tipo de varejo ou operações de logística que eram possíveis alvos na época, porque os vendedores não querem baixar preço, né? Então, enquanto as transações não acontecem, ela mantém esse dinheiro em caixa, rendendo Selic, parece uma boa alternativa. Perfeito. Alan Gani, que está aqui também com a gente no estúdio, tem perguntas para você, viu, Wagner? Boa tarde, Wagner. É um prazer falar contigo. A primeira pergunta é o posicionamento da Renner. A Renner, ela está mudando para um posicionamento de uma classe média mais alta, ou ela vai continuar atacando numa classe média ou uma classe média mais baixa? Então essa é a primeira pergunta. E a segunda, se todo esse dinheiro em caixa, você vislumbra algum tipo de aquisição a médio prazo? Alan, não acho que ela vai fazer uma grande aquisição, pelo menos por enquanto. Acho que os preços ainda estão altos dos possíveis alvos que ela ia mirar. E eu acho que o principal direcionador dela desses recursos para abertura de lojas vai ser em lojas no interior, cidades menores, onde não necessariamente tem shoppings disponíveis, né, mas onde ela visualiza operações com tamanho um pouco menor, mas que permitem a ela ter uma eficiência maior também no online. Não só ela, mas outros varejistas já falam que quando abrem lojas de rua ou em shoppings, em cidades menores do interior que hoje ainda não estão presentes, a quantidade de vendas online aumenta muito, não só naquela cidade, como nas outras ao redor. Isso potencializa muito o resultado daquela abertura de loja. Então acho que eles vão direcionar cada vez mais recursos para isso por enquanto, e não vejo ela mudando o foco de atuação. Continua sendo, das varejistas de roupa, acho que a Renner é aquela que está mais posicionada na parte alta da pirâmide de renda, né, em comparação a C&A, Marisa e Riachuelo. Não vejo eles mudando isso, e o consumidor hoje em dia é uma discussão grande que se mais consumidores de alta renda começam a comprar, fazer um trade-down comprando produtos mais baratos em lojas como Renner, né, ou se, de alguma forma, ela perde um pouco
com o consumidor buscando alternativas mais baratas, né? Então, é uma discussão, mas a Renner não sinaliza que vai mudar o seu foco de atuação em termos de renda de clientes consumidores. Agora, Wagner, considerando também, ainda falando sobre esse varejo de moda, não dá para a gente desconsiderar as grandes chinesas que estão chegando por aí, que estão crescendo cada vez mais, inclusive, né? Tem Shopee, enfim. Você acredita que as nossas empresas brasileiras conseguem entrar nessa concorrência? É uma concorrência leal, na sua opinião? Porque eles têm expandido fortemente, com preços imbatíveis ali, até na questão do frete, muitas vezes com frete até gratuito. Isso tem sido, às vezes, um gargalo na questão aqui no Brasil. Ou seja, como que você avalia essa competitividade aí com o mercado do e-commerce chinês? Parece claro que eles estão operando numa forma para não pagar impostos, né? E, infelizmente, o governo não atua nisso. O presidente Bolsonaro já foi bastante pressionado pelas empresas do setor que pagam impostos, né, e que estão perdendo vendas para um concorrente que não está atuando de uma forma desleal, utilizando de subterfúgios e alternativas que são bastante discutíveis para não pagar esse imposto. Essa vantagem, eu não imagino que isso vai durar muito tempo, né, e ao mesmo tempo, quando a gente olha as operações mundiais dessas companhias chinesas, elas estavam ou ainda estão queimando caixa, principalmente por oferecerem essas condições de frete mais barato e preços muito baixos. Claro que o consumidor, principalmente numa crise como a gente está, uma inflação muito alta, ele tem privilegiado opções mais econômicas, e essas alternativas da China oferecem preços muito baixos, né, comparativamente à média do vestuário brasileiro. Mas eu não acredito que isso perdure, porque essa situação de diferença tributária, de tratamento tributário, ela é anômala, ela não pode durar muito tempo. Se isso continuar por muito tempo, nós vamos perder tanto emprego no Brasil que o governo vai ter que atuar. Ao mesmo tempo, a vantagem logística de entrega das companhias brasileiras concorrentes, ela está melhorando a cada trimestre, né? Principalmente pelos investimentos que elas têm feito, e por ter um aprendizado maior do consumidor. Então, hoje preocupa, claramente isso tira a atração do e-commerce das empresas brasileiras, isso já está acontecendo. Nos monitoramentos que a gente acompanha, as chinesas continuam crescendo e as brasileiras têm perdido venda online, até porque tem mais exposição às lojas físicas, mas eu não acredito que isso vai ser uma tendência que se acentue ao longo do tempo. Pela questão da tributária, que eu acho que tem que ser corrigida em algum momento, vai ser, e também pelo consumidor ser cada vez mais exigente em termos de prazo de entrega e possibilidade de troca de produto que recebe, que no caso das operações de empresas brasileiras é muito melhor a situação do que fazer uma troca com esses produtos chineses. Perfeito. Wagner, eu não sei se você cobre, inclusive, a Restock, mas eu queria poder ter a sua opinião em relação à companhia, né, que está em turnaround agora, inclusive pega um público mais ali de alta renda. Eu queria entender o seu ponto de vista em relação à Arezzo que também tem tentado expandir também mais para essa parte do vestuário, né, e aí por a Lelis, a Restock, que é detentora aí da marca Lelis, está em turnaround. Você acredita que pode ser, de repente, aí uma boa oportunidade? Ontem já foi visto aí a questão das dívidas, né, dando a possibilidade da empresa dar uma negociada nessas dívidas, porque a gente sabe que esse tem sido um grande calo aí nessa questão da Restock. Ou seja, o que você tem, se você acompanha, qual é a sua visão aí para o papel? A Restock conseguiu fazer essa renegociação, vai reduzir bastante a dívida dela. Desempenho no curto prazo, até no segundo trimestre dela, foi bom, considerando todo o cenário que ela vinha passando. Acho que o que fica claro, o investidor que quer fazer uma posição num papel como a Restock, ele tem que considerar o altíssimo risco do que está acontecendo. Não é uma posição vamos dizer assim, de operação de normalidade, uma empresa que está saindo de um momento de muita dificuldade, vai continuar tendo dificuldade, porque você imagina que uma empresa que passa por todos esses desafios, essas dificuldades financeiras, ela certamente deixa para trás uma série de investimentos que não foram feitos, perde muitas pessoas boas na sua operação, tem que voltar a resolver esses problemas todos internos que acabam se deixando num segundo para o lado, né, no momento que você tem que salvar a companhia toda. Então o investidor que vai fazer uma posição numa empresa como essa tem que estar claro para ele que é de alto risco, de altíssimo risco, porque você não está investindo apenas para uma companhia que tem que vender bem, satisfazer seus consumidores e ganhar dinheiro com a operação. É uma companhia que tem que sair de uma dificuldade financeira enorme. Então,
o investidor que olha para isso tem que estar ciente do altíssimo risco. Eu não acho que isso seja uma situação ideal para a pessoa física, acho que até para o investidor institucional tem um risco adicional, mas, naturalmente, passada essa reestruturação financeira que aconteceu, a situação hoje já é melhor, né? Um grande problema que era a parte financeira parece equacionado. Agora tem que entender como é que esses novos acionistas que converteram as dívidas em capital vão redirecionar a companhia, e essa incerteza também é outro fator aí que adiciona mais risco numa operação como essa. Então, tem mais alguma outra setor de pode varejo? ir. Posso ir para a saúde? Vamos lá. Falando um pouco então do setor de saúde, né? Mais especificamente uma empresa ali que fez IPO no ano passado, a Blau, está caindo mais de 20% sobre o preço do IPO, né? Ainda é uma oportunidade. A empresa acabou de certa forma prejudicada por participar daquela onda de IPOs que aconteceu no ano passado? Blau é uma posição que a gente tem no fundo. A gente comprou uma parcela pequena do nosso fundo na época de IPO, e depois com essa queda que chegou até... Hoje a gente está falando de 20%, essa queda chegou quase 45% do preço do IPO. Naqueles momentos ali de pior cotação, a gente aumentou a posição. É uma empresa de exposição a um setor muito seguro, vamos chamar assim, que é o de medicamentos. Ela trabalha apenas com medicamentos genéricos, né? Então não é uma empresa que gaste uma grande quantidade de dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento, diferente de outras pares farmacêuticas lá fora, principalmente, ou aqui dentro, como a Hypera, que tem um volume de lançamento maior. Mas é uma empresa que gera bastante caixa. A gente acha que o volume de lançamentos que ela tem, de novos genéricos, né, de patentes que vão sair, que ela já está se preparando para produzir, vai assegurar um crescimento ao longo dos próximos anos bem relevante. Ontem, na segunda-feira, aliás, a gente teve uma licitação de governo de um dos medicamentos que é mais relevantes para a companhia, que é a alfapoetina. É um medicamento biológico, ela tem uma parcela importante do faturamento dela que não é medicamento puramente químico, são biológicos, e o governo fez uma licitação de mais de 300 milhões de reais, na qual a Blau foi a principal, venceu quase todos os lotes, e isso já assegura para 2023 um faturamento aí, maior nesse segmento, tira bastante risco também de uma redução de vendas para o governo. Então, é um segmento que a gente gosta de medicamentos, a gente tem, além de Blau, tem um pouco de Hypera, e no caso específico da Blau, nesse nível de preço, nós estamos vendo a companhia em torno de 11, 12 vezes lucro para o ano que vem, um nível de preços muito barato, muito baixo. A gente gosta da empresa, claramente o mercado, pela situação que tem de penalizar empresas de média capitalização, bateu bastante junto com outros IPOs, não foi diferente com a Blau. É um setor que a gente gosta, uma empresa que a gente gosta da administração, e que acho que agora, a partir do segundo semestre, vai ter um momento muito bom de resultados. Hoje é a segunda maior posição do nosso fundo, a gente está bem confiante com o Blau. Antes do Alan Gani trazer minhas perguntas aqui, que eu sei que ele deve ter aí uma listinha, viu, Wagner? Deixa eu só trazer umas perguntas, umas dúvidas que estão surgindo aqui dos nossos telespectadores, que estão no chat, ainda sobre varejo. O Emerson Lacerda diz o seguinte, as varejistas em geral vão ficar estagnadas enquanto a inflação permanecer em alta, ou mesmo nesse cenário é possível crescer, na sua opinião? Pergunta aqui do Emerson Lacerda. Eu acho que o problema, a inflação alta naturalmente prejudica bastante todo mundo, e as varejistas não são diferentes, e aumento de Selic prejudica bastante elas também. O que vai acontecer ao longo dos próximos trimestres à medida que a gente tiver uma acomodação de inflação, né, isso já vai ser menos sentido no poder de compra dos brasileiros. Ao mesmo tempo, a gente não vai ver uma Selic caindo, provavelmente antes da metade do ano que vem. Nossa percepção aqui na Quantitas é isso, acho que o mercado também está muito, muito em cima disso, mas ao mesmo tempo, as varejistas como um todo, elas são sempre visualizadas como empresas de crescimento, de maior risco. E o mercado está operando, vamos chamar assim, num modo de segurança, né? Optando por opções mais seguras, mais baratas, de menor risco, né? Isso à medida que o mercado muda para um modo de mais tomada de risco, né? Que os fundos de ações, os fundos multimercados voltem a ter captações maiores de recursos, eu acho que isso naturalmente vai se corrigir. A gente tem posições em varejo, a gente vê crescimento, a gente tem Renner, tem SBF, que é a Centauro e Nike,
Mas, de maneira geral, a gente não vê riscos elevados de crescimento nessas varejistas ou em outras também que são negociadas na Bolsa. E mesmo aquelas mais segmentadas, mais posicionadas para média, baixa renda, né, de consumo, produtos de consumo, as varejistas alimentares, com a entrada agora do auxílio que o governo federal está dando para as pessoas, R$600, esse dinheiro também vai ajudar bastante no consumo, até de produtos básicos. Então, segundo semestre desse ano, ano que vem, onde provavelmente o auxílio vai continuar, isso já deve dar uma ajuda razoável no consumo como um todo, menos percepção de risco para as varejistas e maiores oportunidades. Uma outra pergunta aqui é do Gabriel Monteiro, que diz o seguinte: mesmo com a sinalização do fim do aumento dos juros, devemos nos animar com o varejo? Embora não tenhamos novos aumentos, ainda vemos uma taxa bem alta e perigosa aos negócios que precisam de caixa. Eu diria assim, não dá para fazer uma carteira só com varejo, mas é importante estar exposto no varejo. E o juro, eu acho que o atípico era aquela situação de Selic a 3 no Brasil. Selic no nível que está agora, quando a gente considera juro real, está alto, né? Quando a gente olha para frente, uma situação de normalização de inflação, não me parece também onde a gente vai ficar. Mas não dá para, no nosso entendimento, não dá para ficar sem uma alternativa de varejo, porque é um setor, considerando todos os disponíveis na nossa bolsa, que tem muita possibilidade de crescimento. As varejistas como um todo as varejistas que estão em bolsa, elas ainda são pouco relevantes em termos de participação de mercado nos seus setores. Varejo de roupa é um dos mais pulverizados. Se a gente pegar só as varejistas que estão em bolsa, a gente não tem 20% do mercado. Muito provavelmente vão estar em torno de 15%, 20% do total do mercado de roupas. Se a gente pegar de varejo de alimentos, também é uma concentração muito baixa. No varejo online, essa concentração também não é tão elevada, então tem bastante alternativa. Então, quando a gente olha a presença dessas empresas do setor de varejo na Bolsa em relação às pares que são de capital fechado, empresas familiares no Brasil, ainda tem muito espaço perto de outros países para as empresas brasileiras tomarem de mercado. Perfeito. Alan Gani, vem aqui para o nosso papo, tem mais perguntas? Como é que você está vendo o setor de commodities de uma maneira geral, o Wagner? Vocês apostam nesse setor para o Brasil, não aposta? Alan, a gente não tem nenhuma posição no nosso fundo de ações em commodities já há algum tempo. E até uma posição que a gente é bastante perguntado, né? Por que a gente não tem? E a nossa visão nesse caso é o seguinte: a gente sempre, para investir em commodities, tem que ter uma margem de segurança boa. À medida que você teve preços em aço, preços em minério de ferro, em petróleo, do jeito que a gente teve nos últimos meses, é natural que todo mundo que faça as contas vai olhar que as empresas parecem baratas, porque com seus preços nas alturas, em contextos históricos, né, e a geração de caixa que elas fizeram, qualquer cotação, como a gente viu nessas companhias, vai parecer barata perto da geração de caixa e dos resultados que elas vão fazer. E aí, você está comprado em empresas de commodities numa situação como essa, é sempre uma discussão de até quando os preços ficarão altos. Né? E aí, qualquer analista que faça uma projeção, tente fazer uma estimativa de empresa de commodity, e eu brinco que meus colegas analistas que fazem projeções de empresas de commodities são aqueles que têm o pior trabalho no mercado, porque eles sempre vão errar. Todo mundo erra, mas eles vão errar mais do que os outros, porque isso muda a cada semana. A facilidade de você errar em commodity, basta ter qualquer conflito, como teve lá na Ucrânia, pode ter uma pandemia, e aí muda da água para o vinho. Então, você está posicionado em commodities numa situação como a gente tem hoje, de preços ainda altos, alguns já caíram, já começaram a cair, alguns caíram mais que os outros, me parece sempre muito desconfortável. Você fica investido com o dedo no gatilho para sair. Então, a gente prefere ficar fora dessa situação, não comprar empresas de commodities no momento que a gente sabe que os preços ainda estão em patamares historicamente altos e vão cair. Ficar discutindo quanto tempo esses preços vão ficar altos e qual é a queda que a gente vai ter para os anos seguintes é sempre uma situação que a gente não gosta, não nos deixa confortável de investir. Para investir em commodities, a gente prefere exatamente o oposto, quando os preços estão baixos, quando ninguém está dando bola para essas empresas, quando o preço delas reflete uma situação de cotação baixa por muito tempo, e aí a gente tem a mudança de preço mais ao nosso favor do que o contrário. Por conta disso, a gente está fora. Na posição aqui do Monte Cristo, a gente não tem hoje nenhuma empresa de commodity. A última que a gente teve foi SLC, Commodities Agrícolas, que a gente acha que, dentre todos os calls disponíveis, é o mais, vamos dizer assim, mais forte, estruturalmente mais forte, porque é uma tendência de alimentos, né? Consumo de alimentos no mundo. Mas mesmo assim, a gente não tem já
praticamente um ano a gente está fora da posição da empresa. Perfeito. Wagner, deixa eu só perguntar para você sobre a Ambipar, inclusive, né? Até abri aqui para poder dar uma olhada no resultado. A empresa teve melhores receitas de EBITDA em relação às expectativas, enquanto a margem EBITDA de 25,7% caiu com combustíveis, sendo a questão do maior aumento do custo anual da empresa. Você acredita que isso de acordo com o Citi, né, que fez essa avaliação em relação ao EBITDA, com esse novo cenário que a gente tem agora para os combustíveis, essa tendência de queda, né, do petróleo, que pode, devido à paridade internacional, trazer mais e mais, né, reajustes, né, para baixo da gasolina, você acha que isso pode também refletir positivamente para a companhia? A Ambipar é uma empresa que tem hoje 40% mais ou menos das suas receitas vindas do exterior. Então ela não está exposta só a preço de combustível aqui no Brasil, tem bastante exposição nos Estados Unidos, Canadá e bastante também em países da América Latina. Sofreu porque não é simples para uma empresa como ela, prestadora de serviços, repassar para o cliente um aumento grande de combustíveis, né? O diesel aumentando para toda a frota dela que presta serviço. Ela tem condições de contrato para passar, mas isso não é tão rápido. Até você iniciar um processo de repasse de preços e efetuar esse repasse de preços no faturamento demora alguns meses. Conversando com a empresa, essa é a maior posição que a gente tem no fundo hoje, conversando com a empresa, a gente entende que a partir do terceiro trimestre isso já vai começar a aparecer nos resultados, uma melhora dessa situação. E a gente tem uma expectativa de fato, se os preços de diesel caírem aqui no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos, já começou a acontecer essa queda, a gente teve um pico ali provavelmente em julho. Se a gente de fato tiver uma continuidade dessa tendência de queda de combustíveis, as margens do quarto trimestre devem ser ainda melhores, porque ela vai ter um repasse de preço na receita e provavelmente no custo já vai ter uma redução. Mas, sendo bem sincero, eu não acho que isso seja um grande problema para nós quando a gente olha um horizonte mais longo. Isso afetou um pouco a margem dela no segundo trimestre. Para nós, a maior questão que a gente olha na companhia é o crescimento. O ritmo de crescimento que ela tem apresentado, a gente acha que vai até aumentar. Ela fez agora uma operação junto com o SPAC nos Estados Unidos, vai capitalizar a companhia em 118 milhões de dólares vindo desses investidores do SPAC e outros investidores, mais 50 milhões da própria Ambipar, vai ter muita aquisição, provavelmente aqui na BMC vocês vão anunciar aí ao longo dos próximos meses algumas aquisições, ou aquisições de tamanho mais relevante do que o normal de Ambipar, tanto lá fora e eventualmente alguma coisa aqui no Brasil. Então o que a gente gosta na Ambipar é esse combo de crescimento muito forte, margens boas, prestação de serviço, está exposto à prestação de serviço, e uma multinacional brasileira com 40% das receitas lá fora prestando serviço. Então, é esse combo que a gente gosta em dois mercados em que a participação dela é muito pequena e ela já é provavelmente a líder aqui no Brasil, com certeza, e presta a se tornar líder lá na América do Norte. Então, essas qualidades, essa união, esse combo aí de qualidades é o que mais nos atrai na companhia, fora o preço, né, que está praticamente o mesmo preço que ela fez a IPO de bolsa em 2020. A gente não entende como razoável a companhia está valendo a mesma coisa que na época do IPO, tendo ela já feito mais de 40 aquisições, tendo mais do que dobrado de tamanho nesse período pequeno aí de 2 anos. Perfeito. Muito obrigada mesmo, viu, Wagner, por toda a sua visão aí, trazer um pouco, né, de mais detalhes do que vocês estão fazendo aí do fundo. Muito obrigada mesmo, né, e espero você mais vezes aqui na nossa programação, hein? É sempre um prazer. Obrigado. Bom trabalho a todos aí. Obrigada.